Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No dia 1º de fevereiro de 1853, nascia Anália Franco, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos relembrar a vida desta maravilhosa educadora brasileira, que também ajudou a divulgar a importância do estudo da doutrina espírita em seu tempo. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Anália Emília Franco nasceu na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 1853, portanto há 172 anos, e faleceu em São Paulo em 20 de janeiro de 1919. Ao longo da vida, ela trabalhou com tanta intensidade e amor pela educação de crianças carentes e de suas famílias, tornando-se uma referência na educação infantil no Brasil, que nós vamos tentar relembrar os principais fatos no programa de hoje. Professora, jornalista, poetisa, escritora, filantropa, ela se posicionou sempre também como uma abolicionista e sem medo de ser julgada por suas opiniões, e divulgou o estudo da doutrina espírita publicamente. Isso tudo em uma época em que as mulheres não tinham voz, sofriam preconceito, raras exerciam alguma profissão e todas eram tolhidas nos seus direitos como cidadãs. Quando Anália tinha então apenas 5 anos, os seus pais se mudaram de Resende, no Rio, para São Paulo. Com 12 anos, ela já ajudava a mãe, que era professora, em diversos colégios. E assim que pôde, ela também se diplomou como professora e passou a se dedicar ao magistério público. E logo ela se destacou não só pelo seu talento, mas também pela forma amorosa como ela tratava os alunos. Em 1901, Anália Franco criou, então, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo, que se destinava a educar especificamente as crianças pobres da capital paulista.
A própria Anália foi a presidente da associação. E indo contra toda a indiferença que predominava na sociedade daquela época contra essa camada invisível da população, ela trabalhou de corpo e alma para erradicar o analfabetismo e para combater a miséria entre essas crianças carentes. Ela queria não somente realizar esse trabalho no bem, como também ao longo da vida ela buscou convencer e atrair outras mulheres da sociedade para que elas também se engajassem e pudessem começar a ajudar. Ao que tudo indica, a essa época Anália Franco já era espírita, mas a sua obra jamais impôs algum princípio religioso a ninguém, a nenhum aluno ou voluntário. Mesmo porque, conforme ela própria explicava, a associação atendia a crianças de todas as crenças e buscava apenas ensinar princípios como o bem e o amor. Anália trabalhou duro e exerceu diversas funções ao mesmo tempo para fazer a associação funcionar da melhor forma. E o seu esforço valeu a pena porque ela obteve reconhecimento público do seu trabalho. E 6 anos depois, ela já estava cuidando de 22 escolas maternais e 2 noturnas, só na capital paulista, enquanto 5 escolas maternais funcionavam no interior do estado. Todas juntas atendiam cerca de 2.000 crianças pobres no total. Fora isso, ela iniciou o funcionamento de um liceu feminino noturno na cidade de São Paulo e outro liceu também na cidade de Santos. Os cursos do liceu formavam professoras para as escolas maternais e muitas dessas mulheres, depois de formadas, trabalhavam gratuitamente depois por compreenderem a nobreza da causa de Anália. Anália Franco foi reconhecida ainda em vida pela imprensa paulistana, como no jornal O Estado de São Paulo, o Correio Paulistano, o Diário Popular, entre outros veículos da época. Alguns intelectuais e educadores apontavam, inclusive, que ela possuía um pioneirismo quanto aos métodos educacionais, às abordagens pedagógicas usadas nas instituições que ela criava. Em 1903, foi lançado o primeiro número da revista da Associação Feminina, fundada e dirigida por Anália. Além dessa revista, ela também havia criado o Álbum das Meninas, que era publicado desde 1898, para divulgação e para propaganda dos objetivos humanitários que ela possuía, com o propósito justamente de sempre atrair novos colaboradores para as obras que ela criava. Em 1903, ela fundou o primeiro asilo-creche, que depois foi se multiplicando em diversas outras cidades. Nessa nova organização, eram amparadas as viúvas, as mães abandonadas com filhos para criar e os órfãos em geral. Com o passar do tempo, Anália começou a oferecer nesses asilos oficinas profissionalizantes de tipografia, de costura, aulas de música, entre outras coisas. Ela falava assim: o nosso objetivo é procurar diminuir cada vez mais a necessidade da esmola, pelo desenvolvimento da educação e do trabalho, que provém o bem-estar e a moralidade das classes mais pobres. O seu apelo era tão convincente que todos esses projetos começaram a se multiplicar em outros lugares. O número de escolas, de asilos, de creches sempre cresceram ao longo do tempo, inclusive em outros estados do Brasil, que foram sendo fundados por pessoas que se inspiravam no trabalho dela. Por 15 anos, Anália também dirigiu a revista A Voz Maternal, que foi fundada por ela em 1903. Era impressa por um grupo de asiladas e chegou a ter uma tiragem mensal impressionante de 6.000 exemplares. Nesse periódico, ela falava sobre questões sociais, sobre desafios da alfabetização, da educação infantil, e tiveram ainda outras publicações, como o Novo Manual Educativo, redigido por Anália Franco também, e impresso em fascículos com uma tiragem de 5 a 6.000 exemplares mensais e que era então distribuído aos alunos. Apesar de tantos projetos maravilhosos, foram muitos também os problemas que ela passou para conseguir manter esses projetos, mas Anália nunca desistiu. Ela estava sempre criando novas ideias em benefício do próximo. Por exemplo, ela criou o albergue diurno para ajudar as mulheres que trabalhavam fora e que não tinham onde deixar os filhos.
E no asilo creche foram aparecendo também constantemente novos cursos profissionalizantes, como o de enfermagem, por exemplo, porque Anália queria garantir realmente um futuro para todos, quando eles estivessem precisando já deixar o estabelecimento, que tivessem uma profissão. No início do século XX, já eram perto de 30 escolas maternais só na capital de São Paulo. Asilos, creches e escolas espalhadas em mais de 20 outras cidades do estado de São Paulo e de Minas Gerais, que totalizavam, segundo alguns biógrafos, entre esses biógrafos o próprio marido de Anália Franco, Francisco Bastos, totalizavam então 70 instituições, todas supervisionadas por ela. Foi então que nós tivemos o momento em que a Primeira Guerra Mundial eclodiu. E no Brasil, imediatamente, nós sentimos os reflexos na nossa economia. As doações que as instituições de Anália Franco recebiam diminuíram. E Anália Franco não se deixou abater. Apesar de já estar com 58 anos de idade, ela se movimentou, organizou festas, insistiu junto aos amigos, bateu em todas as portas. E por algum tempo, ela ainda conseguiu se manter assim. Mas depois ainda viria a gripe espanhola, que trouxe uma alta mortalidade na cidade de São Paulo, causando ainda mais preocupações para as escolas e para os asilos de Anália. Apesar de todos esses contratempos, ela não desanimou. Lutou com todas as suas forças para manter os trabalhos, os projetos, as publicações, e ao final da vida ainda nutria o desejo de criar um asilo e um colégio na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, e também planejava fundar um estabelecimento educacional que fosse fundamentado totalmente nos princípios cristãos espíritas. No entanto, esses projetos não chegaram a se concretizar. Ela ficou doente e, aos poucos, foi se enfraquecendo. E desencarnou em São Paulo aos 65 anos, em 1919. Anália Franco não teve filhos, mas foi, como pudemos ver, uma verdadeira mãe para muitas pessoas. Trabalhou pela educação, fundou e redigiu os periódicos educativos, foi também autora de poesias, textos, comédias, canções, peças teatrais para suas escolas, produziu obras didáticas, escreveu também sobre a doutrina espírita com a colaboração do marido. Num tempo em que a mulher brasileira ainda era invisível na sociedade, ela mostrou que era possível a atuação feminina ativa em todas as frentes que quisesse. Muito mais ainda poderíamos falar sobre Anália Franco, mas temos que parar por aqui. E fica a nossa homenagem a essa grande mulher, grande professora Anália Franco, e que o exemplo dela possa inspirar o trabalho no bem de todos nós. Me emocionei, perdão.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, eu acredito que vocês concordam comigo que vivemos com muita pressa, pelo menos a maioria de nós. Eu tenho uma amiga que toda vez que eu falo com ela de alguma forma, por telefone, WhatsApp, enfim, ela sempre solta a frase: eu estou a milhão. Traduzindo, estou atolada de trabalho, estou correndo muito, fazendo muitas coisas, enfim. Acho que, de certa forma, cada um de nós também vive uma correria diária, tendo de dar conta de várias providências. Eu tenho me sentido muito incomodada com este comportamento, que parece assim uma epidemia que assolou a nossa raça, independentemente da idade, do local, enfim. A pressa por resultados imediatos, a falta de paciência para esperar, principalmente, tem nos levado a conduzir, nos conduz ao erro, tem nos levado a cometer muitos erros, muitos enganos. Quantas vezes nós nos precipitamos e acabamos prejudicando alguém simplesmente porque concluímos erradamente sobre uma situação que a envolvia? É muito comum. Estamos permanentemente pensando, a nossa mente não para. O único assunto nos leva a diversas elucubrações na ânsia de resolver, de conseguir, de obter. Não damos trégua à nossa mente, não deixamos espaço para criar, para buscar o que realmente precisamos. No mundo do imediatismo, somos concamados a ter respostas para o aqui e agora. Neste processo, nos fadigamos, nos estressamos e ficamos ansiosos. A paciência se reflete também na capacidade de uma pessoa repousar a sua mente, silenciando-a, dando tempo ao tempo para que as situações se mostrem como realmente são e se resolvam a seu tempo. Eu falo assim, mas eu falo para mim, viu? Porque não é uma tarefa fácil. Tem uma história budista que elucida bem o que eu estou tentando refletir com vocês. Buda e seus discípulos decidiram empreender uma grande viagem por vários territórios e cidades. Um dia, porém, o sol estava brilhando, mas estava escaldante. Viram ao longe um lago e pararam para matar a sede. Na chegada, Buda se dirigiu ao seu discípulo mais jovem e impaciente, jovem e impaciente, e disse: tenho sede, por favor, me traga um pouco de água daquele lago. O discípulo foi ao lago, mas quando ele chegou, ele percebeu que um carro de bois começou a atravessar o lago e pouco a pouco a água ficou turva. Após esta situação, o discípulo pensou: não posso dar esta água barrenta para o mestre beber. Então ele voltou a Buda e disse: a água está muito lamacenta, eu acho que não podemos bebê-la. Passado um tempo, aproximadamente meia hora, Buda pediu novamente ao discípulo que fosse ao lago e lhe trouxesse um pouco de água para beber. O discípulo fez isto, no entanto, a água ainda estava suja. Ele retornou com um tom conclusivo e informou a Buda: aquela água, aquele lago, não pode ser bebida. É melhor caminharmos até a cidade e pedirmos, para que os habitantes nos deem água para beber. Buda não respondeu, mas também não fez nenhum movimento. Ele permaneceu lá. Depois de um tempo,
ele pediu novamente ao discípulo para retornar ao lago e trazer água para ele. Este, como não queria desafiar o seu mestre, foi até o lago, mas é claro, ficou furioso, pois não entendia por que tinha que voltar se a água estava lamacenta e não podia ser bebida. Ao chegar, ele observou que a água mudou de aparência. Parecia boa, estava cristalina. Então ele pegou um pouco da água e levou para Buda. Ele olhou para a água, Buda, e disse ao seu discípulo: "O que você fez para limpar a água?" O discípulo não entendeu a pergunta. Ele não tinha feito nada, era evidente. Então Buda olhou para ele e explicou: "Você esperou e a deixou parada. Desta forma, a lama se assenta sozinha e a água fica limpa. Sua mente também é assim", disse Buda. "Quando está perturbada, você só tem que deixá-la parada. Dê-lhe algum tempo. Não seja impaciente. Pelo contrário, seja paciente. Você encontrará o equilíbrio e você não precisa fazer nenhum esforço para acalmá-la. Tudo vai acontecer se você se prender a isso que estou falando." E aí eu fiquei pensando, A gente lembra que no Evangelho, muitas vezes, na passagem de Jesus, em muitas citações, ele se recolhe, o mestre se recolhe, estava meditando. E as suas atitudes sempre foram todas acertadas, na hora certa. Ele não era aflito nem desesperado. Em muitas passagens ele demonstrou isso. E nós temos aí o nosso Mestre Jesus para nos inspirar. Se ele se recolhia para deixar a sua mente esvaziar, se conectar com o Pai Celestial, imaginem nós o quanto nós precisamos de ter estes momentos de silêncio mental para realmente desenvolvermos essa paciência em nós. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sempre é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a necessidade da reencarnação, cujos esclarecimentos estão no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde, nas mensagens dos Espíritos, nos itens 25 e 26, temos a seguinte mensagem a respeito da necessidade da encarnação, na qual o Espírito São Luís, em Paris, em 1859, traz para nós os seguintes ensinamentos. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade às quais são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo
igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Aqueles que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. E conclui o Espírito São Luís. Aqueles que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna, então, um castigo. E os espíritos da codificação fazem a seguinte observação a respeito da necessidade da encarnação. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras
das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. E os espíritos da codificação concluem suas explanações. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Amigas e amigos, estas explanações feitas pelos espíritos que participaram da codificação espírita e pelo Espírito São Luís levam-nos a reflexões profundas a respeito do porquê todos nós estamos aqui encarnados na bendita e querida Escola Terra, ou seja, para os ajustes necessários das grandes faltas que cometemos em vidas passadas, com os que ora chamamos de inimigos, mas que foram grandes amigos no passado. Então, seguindo os exemplos e ensinamentos do mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, vamos trabalhar fazendo o bem sem olhar a quem, sem questionamentos. Sejamos gratos a Deus pelas belas oportunidades que sempre concede a todos nós. Agradecemos a todos vocês, meus amigos e amigas, pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de fé para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.